Deus, graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, né? Estou feliz de estar aqui com vocês novamente, no nome de Jesus. A palavra fala que é motivo de alegria, né? Quando nós estamos na casa do Senhor. Então, aqui eu estou alegre. Graças a Deus por estarmos aqui reunidos nessa noite. Que eu creio que Deus preparou para nós, né? Há um propósito. Tudo há um propósito no nome de Jesus. Graças a Deus. Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículo 69. Domingo aqui falamos sobre Neemias, né? A grande obra que ele passou ali a realizar, como Neemias mesmo citou, e nós vemos que realmente era uma grande obra, era necessário, né? Jerusalém, Judá ser reedificado, porque passou ali a ter descendência, gerações, passou ali a ser gerado, né? A maior obra que nós vemos na Bíblia, que foi o propósito, o chamado do Senhor Jesus Cristo. Que nós já vimos desde o início da palavra, né, da Bíblia. Então hoje queremos dar aqui uma continuação e falar um pouco mais sobre esse chamado, sobre essa grande obra. Porque nós fazemos parte dessa grande obra. Amém, igreja? Eu faço parte, você faz parte dessa grande obra. Porque essa grande obra, ela não acabou. Essa grande obra, ela continua e será, né, terá continuações. No nome de Jesus, até o grande dia que o Senhor, Ele virá para nos recolher, passaremos a dar continuação nessa grande obra no nome de Jesus. Amém? Pedro nega a Jesus, diz assim, versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Essa minha versão aqui é da Revista Atualizada, Almeida, né, Revista Atualizada. Versículo 70, ele porém o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Vemos aqui que a primeira vez que Pedro negou a Jesus, e continuou, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Veja só, né? Jesus, ele já havia previsto que Pedro iria o negar. E Jesus disse para ele: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E Pedro costumava dizer: não, Senhor, eu jamais te negarei, eu te amarei eternamente, eu sempre estarei com o Senhor, né? Havia o chamado, havia o propósito sobre a vida de Pedro, tanto que ele era um dos discípulos, foi um dos apóstolos, né? E Pedro, neste momento, quando ele passou a ver o verdadeiro sentido do propósito de Jesus,
naquele momento ele temeu. Mas nós vemos bem que aqui no primeiro, diz assim que passaram a ver. Obrigado, querido. Vemos no primeiro aqui que diz assim, ó. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Versículo 71 diz assim, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estavam com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também. Você veja que aqui teve uma confirmação. Eis que verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Você veja que Pedro, ele tinha algo em comum com Jesus Cristo. Ele passou a negar, porque no momento ali houve uma certa incredulidade, um certo medo. Mas Pedro, ele tinha algo em comum com Jesus. Porque ele passou a conviver ali períodos, tempos, anos ao lado de Jesus. Só que ele ainda não havia entendido o propósito e o chamado, tanto sobre a vida dele como o propósito de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós temos em comum, algo em comum com Jesus Cristo. Mas é preciso nós entendermos o propósito, é preciso nós entendermos o chamado, o verdadeiro chamado. E nós vemos que em todo momento Jesus, ele o revelava, Jesus, ele o mostrava, Jesus, ele o ensinava sobre este propósito, essa grande obra, sobre este grande chamado. Mas nesse momento aqui, Pedro, ele passou a negar. E nós vemos aqui em Marcos 16, nosso pastor Elton ministrou isso aqui uns 2 domingos atrás, na terça-feira também, né? Marcos 16, versículo 7. Onde ali passou, né, já havia o tempo ali da ressurreição de Jesus. Jesus tinha aparecido ali a Maria, né, apareceu a Madalena, e novamente passou a dizer para elas irem falar aos discípulos que ele havia ressuscitado, ou seja, a obra ali não tinha acabado, a obra não tinha parado, o propósito ali não tinha acabado. Jesus o disse que ele iria, mas no terceiro dia ele o ressuscitaria, ou seja, isso fazia parte do propósito. Isso fazia parte do chamado. E há momentos na nossa vida que acontecem certas coisas que nós até pensamos que vai acabar, mas uma coisa eu coloquei na minha cabeça, tudo, independente do que acontecer, faz parte do propósito. Como foi mencionado na palavra domingo, se nós entendermos, amarmos o Senhor e amarmos o propósito dele, seguindo as instruções, a palavra do Senhor, tudo o que acontecer vai fazer parte do propósito. E é como fala lá em Romanos 28, né, que tudo irá cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui novamente nós vemos que em Marcos 16, versículo 7, diz assim, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse.
aqui Pedro, ele não tinha acreditado ainda que Jesus tinha ressuscitado. Que a obra ali, ela estava continuando, que o propósito estava continuando. Pedro, ele não entendeu isso. Quando chegou lá as mulheres para falar, ó, Jesus ressuscitou, não está mais sobre o túmulo. Jesus, ele se apareceu, se revelou e falou que ele ressuscitou. E mandou vir informá-los. Mas Pedro com os discípulos não creram, não acreditaram. Você veja que nasce aí, mais uma vez, um rejeitamento, um negar da parte de Pedro. Mas aí Jesus, ele passa a aparecer como, continuando aqui em Marcos 16, 14, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Você veja que Jesus, ele censurou ali os discípulos. Ele censurou novamente a Pedro naquele momento, porque eles não passaram a crer, a incredulidade estava sobre o coração deles. E eu vejo que isso, que muitas das vezes, é como o Cris ministrou domingo retrasado, né? Avançando para a maturidade. E muitas das vezes essa incredulidade, ela impede de nós avançar. Muitas das vezes nós não estamos avançando porque nós não estamos ainda entendendo, ligado com o propósito, ligado com o chamado. Nós vemos aqui que há muitos líderes, né? Se for ver, a maioria, na verdade, é líder de GC, do setor, enfim. Então nós precisamos crer no propósito do Senhor, precisamos crer nesse chamado. Que não é um chamado, um propósito pequeno, mas há uma grande obra que o Senhor, Ele quer realizar ainda, e Ele conta com nós, Ele conta com você. Há uma grande obra que Deus, Ele quer realizar, que Deus quer se manifestar, que Deus quer se revelar, e Deus, Ele conta conosco. Deus ali, Ele contava com os discípulos. Você veja que Ele poderia pegar ali e escolher outros. Mas Ele começou com aqueles e Ele quis terminar com aqueles. Jesus, Ele te escolheu. Ele não quer que eu e você venha sair do propósito, fugir do propósito, sair do chamado. Ou largar, abandonar, embarganhar a grande obra dele, não. Mas Ele quer que nós venhamos avançar, dar continuidade. E não fomos nós, né, que escolhemos Ele. Em João 15, versículo 16, se puder pôr aí, por favor. João 15, 16 diz assim, ó, para nós entendermos o chamado que Deus tem na nossa vida. Ó. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você veja que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha te escolhido. Mas Cristo, Ele não nos escolheu para nós barganhar a obra, parar, não. Mas para que nós venhamos dar continuidade, prosseguir, avançar, incentivar outras pessoas a continuar a obra. Incentivar gerações que estão vindo a continuar a obra. Eu estava, terça-feira passada, indo com
com o André, a gente estava indo embora, a gente levou, eu até esqueci o nome do jovenzinho ali. É Robson, né? Que está de blusa azul. E eu achei, fiquei até alegre, eu e o André dentro do carro. Que a gente estava conversando e falou, eu estou fazendo um discipulado. Eu falei, olha que benção. E olha só o que ele falou, e um dia eu vou me tornar um discipulador. Veja só, quantos anos você tem, irmão? 12 anos, ó. Um dia eu vou me tornar um discipulador. E olha só o que ele falou, e eu fui hoje lá para eu receber as orientações. Hã? Aí, às vezes a gente está aqui, às vezes nós viemos, tem que ir, eu tenho que ir porque eu faço parte, tem que estar lá. Eu vim aqui para receber as orientações. Está vendo? Isso que é lindo de ver. Mas por que ele disse isso? Por que o coração dele está assim? Porque há alguém que está discipulando. Há alguém que está junto com ele, que está incentivando. Há alguém que está junto com ele ali, que está mostrando, que está ali trazendo para ele o que é preciso ser feito. E é para isso que Deus me escolheu e te escolheu, para nós levarmos, mostrarmos. Veja só, uma criança de 12 anos, hoje ele está pensando assim. E no nome de Jesus Cristo, daqui 5, 10 anos, ele vai estar sendo um grande líder. No nome de Jesus Cristo. E isso começa com ele. Vai começar com outro que de repente vem aos domingos. Vai começar com aquele outro que de repente vai no seu GC. Vai começar com aquele outro que você está discipulando. E assim vai indo sucessivamente. Porque essa é a grande obra do Senhor. É alcançar almas, é levar almas para o reino do Senhor Jesus. É chegarmos lá e podermos dar frutos. Jesus, ele disse, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você veja que o fruto tem que permanecer. Mas permanece como? Quando nós passamos aqui, tem que estar enraizado nele. Ele fala em João 15 que ele é a videira verdadeira. E quando estamos enraizados nele, é impossível a gente não dar fruto. Porque o próprio Jesus, ele já é o fruto. Amém, igreja? Então Pedro aqui, mais uma vez, ele negou, mas Jesus não ressuscitou, Jesus está... Então aqui, Jesus teve que aparecer para ele, em Marcos 16, 14, diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é preciso. Pregar o evangelho a toda criatura. Essa faz parte dessa grande obra que Jesus nos chamou, do propósito. E vai haver, como nós vimos ali com Neemias, o que aconteceu. Neemias disse ali que havia uma grande obra a ser feita e ele abraçou, ele tomou ali isso contigo e ele foi até o fim. Veio os Tobias, veio o Sambalate, veio ali para querer tirar o foco dele, querer fazer ele desviar, querer fazer ele parar, embarganhar com a obra, mas ele permaneceu. Então é preciso nós permanecermos. É preciso nós colocar isso dentro de nós. Eu tenho que
permanecer. É preciso eu permanecer. Que diz aqui em Mateus 25. Olha só o que diz aqui, Mateus 25, versículo 31. Eu não lembrei do capítulo, versículo domingo, né? Aí o Cris até me mandou na folhinha lá, Mateus 25, 31 ao 46 diz assim, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que tivemos fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então vai chegar o momento que Jesus ele vai separar o cabrito e as ovelhas. Aí nós volta lá em Pedro, quando disseram: ó, você verdadeiramente é um deles, porque você tem algo em comum. Você lembra disso? É preciso nós ter isso aqui em comum. A ovelha, ela tem algo em comum com o pastor. Tem ou não tem? É preciso nós ter algo em comum com o nosso pastor Jesus Cristo. É preciso nós termos algo em comum com a obra do Senhor Jesus. O cabrito, esse ele não tem nada a ver com o pastor. Mas as ovelhas os conhece. As ovelhas têm algo em comum. E Jesus queria que Pedro, que os discípulos entendessem isso. É preciso vocês ter algo em comum comigo e levar isso. Isso vai ajudar vocês nessa grande obra, nesse grande propósito, nesse chamado. Isso irá os ajudar. Tanto que Jesus, ele teve um momento que ele orou por si próprio antes de se entregar, de chegar a hora. E depois ele orou pelos discípulos e disse assim para Deus, para o Pai: Senhor, eu me santifico para que eles sejam santificados. Veja só. Jesus, ele se santificava para que os discípulos, através deles, fossem santificados. Então é preciso nós se santificar para que as pessoas vejam a santificação e sejam santificadas.
sejam alcançadas. Mas é preciso ter algo em comum com Jesus Cristo. Que nós vemos muitas das vezes as pessoas, ela olha para a gente e sempre com o dedinho quer o quê? Apontar. Quando elas não querem reconhecer, é difícil ela pegar alguma coisa e falar, verdadeiramente, esse tem algo em comum. Verdadeiramente, esse irmãozinho é de Deus mesmo, essa irmãzinha é de Deus mesmo. Pelo contrário, ele sempre quer procurar algo para poder o quê? Poder apontar. Olha lá, mas não disse que é crente, está fazendo isso? É assim ou não é? Olha lá, mas disse que é crente, está indo na igreja, ó o que ele está fazendo, ó o que está falando, ó não sei o quê. É preciso nós ter algo em comum. Pedro, ele negou a Jesus, mas eles disseram, verdadeiramente tu és um deles, porque tu tens algo em comum. Só que Pedro ainda não tinha percebido isso. Aí nós vemos aqui lá em João 21. Pedro, ele ainda não tinha percebido o que Jesus realmente queria com eles. Aí aqui, João 21, 15. Veja só, depois de tudo isso, Pedro saiu dali amargamente triste, chorando, lamentando, porque ele lembrou que Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, tu irá me negar. E aí quando aconteceu, Pedro ficou muito triste, muito baqueado, e aí que ele passou a querer deixar mesmo o propósito, a largar. Ele ficou tão entristecido com o que aconteceu com ele mesmo, que ele voltou a querer fazer aquilo que ele fazia antes, que era pescar peixe. Mas Jesus já tinha dito para ele, vocês irão ser pescadores de homens. Olha o tanto de pescador de homem que tem aqui. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala, você é um pescador de homem. Você é um pescador de almas. Pedro, ele ainda não tinha entendido isso. Então diz aqui, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Você veja que Jesus, ele era tão sábio, né? Ele tinha um jeito tão amoroso e carinhoso de falar com as pessoas, que não precisava ele dar uma bufetada, não. Ele só falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro não tinha entendido ainda. Então ele fala pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro começa a pensar não, Senhor, eu te amo. Quando Jesus fala pela terceira vez, aí foi aquele estalo para Pedro. Foi como se Jesus estivesse falando, então o que tu está fazendo aqui? Tu não entendeu ainda a grande obra que tem a ser feita? O grande propósito, o chamado? Apacenta as minhas ovelhas.
Jesus já tinha ali falado para ele que ele era e seria um grande pescador de homens, de almas. Então aí Pedro passou a entender, poxa, Jesus, ele quer que eu venha dar continuidade, não acabou. A grande obra, ela continua. A grande obra, ela não acabou, ela continua. E Deus te escolheu como pescador de almas. Deus, ele te tem como um pescador de almas. Então Pedro, quando ele passou a entender isso, aí diz aqui, lá em Atos 2, 22. Atos 2, 22 diz assim. Veja só, ali, o Espírito Santo tinha descido, né, a promessa. Jesus disse, né, prometeu para ele, teve uma promessa que o Espírito Santo iria descer e aí ia passar a fluir a coisa ali, através da vida deles. E aí desceu, eles passou a falar ali segundo a língua daqueles que estavam ali e tal. Aí diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fosse ele retido por ela. Aí Pedro passou a entender. Aqui Pedro, ele passou a citar que Jesus, ele tinha ressuscitado. Que Jesus, ele tinha vencido, rompido os grilhões, a morte. Aí Pedro entendeu a grande obra e Pedro passou ali a soltar a sua voz. Pedro passou ali a receber, a aceitar esse propósito, esse chamado. E passou a levar. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça na nossa vida, através da nossa vida. Queremos que Deus venha agir com sinais, prodígios, que Deus venha usar para falar. Mas é preciso nós tomarmos posse que há esse propósito, esse chamado. O medo, a incredulidade não pode dominar o nosso coração, não. Porque quando acontece isso, é como se estivéssemos negando. E quando nós pedimos, Deus passa a dar, a entregar. É ou não é? Deus dá oportunidade. Às vezes aparece alguém que está enfermo, vem conversar conosco, chega ali daquele jeito, e nós já tínhamos pedido, Senhor, que o Senhor vinha me usar para levar os prodígios, os sinais, e aparece alguém ali capengando, aparece alguém ali doente, eu estou assim, tal. Às vezes gente que nós nem conhece, mas já foi Deus que enviou para nós ali poder realizar essa grande obra. Às vezes chega pessoas sedentas, Deus pede para nós falar, levar, passar, transmitir, continuar essa grande obra, e às vezes o medo ali, a pessoa fica, mas será que é de Deus mesmo? Será que é o Senhor que está falando comigo ou é coisa de mim mesmo? Não, eu quero uma confirmação, Senhor. Aí é como se Jesus estivesse vindo para os discípulos ali, né, falando, mas só se eu realmente aparecer para vocês acreditar? Eu tenho que entender, nós temos que entender, esse chamado, esse propósito. E Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer me usar. Deus, Ele quer nos usar. Quando Pedro passou a entender isso, aqui mesmo em Atos 37 ao 41, olha só o que aconteceu aqui. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja só, quando Pedro entendeu, passou a ter aquele estalo, Pedro, tenho que apacentar as ovelhas. Então ele aceitou o chamado, ele recebeu, ele abraçou, foi como Neemias. Os 3 pontos ali, aí Pedro passou a sentir a dor do próximo. Ali Pedro passou a sair da sua zona de conforto, que era o barquinho, era a vida dele aquilo ali, o barquinho, estava pescando um peixinho, comendo um peixinho. Ele saiu da zona de conforto dele. E aqui passou a vir os próprios mestres, do Sinédrio sobre Pedro, que diz aqui, em Atos 4:4, diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Você veja só, a primeira foi quase 3.000, depois quase 5.000 pessoas batizadas, aceitando a Jesus, se rendendo a Jesus. E ali não parou. Porque Pedro, ele não se questionava, não olhava para a oposição, para as adversidades. Os mesmos 3 pontos que nós vimos ali em Neemias, nós passou a ver quando ele entendeu. Passou a ser batizado 3.000, depois 5.000. E ali os sinais, os prodígios eram feitos. Pedro, João, chegando ali sobre o templo, tinha um homem lá caído que já tinha tempo ali. Pedro fitou os olhos nele e falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho vos dou. Levanta-se, anda. Aquele homem andou imediatamente. Quando ele entendeu que há a grande obra a ser feita, ele tomou esse posicionamento, passou a acontecer. E isso pode acontecer através da sua vida e da minha vida. Quando nós entendemos o quão grande, o quão maravilhoso Deus é, a gente passa a ver, enxergar coisas extraordinárias. Coisas que não estão nem no nosso alcance de imaginar, de entender. Mas que Deus faz acontecer. Porque Ele é Deus. E a obra não é nossa, a obra não é minha, a obra não é sua, não é através de nós, mas é através dEle. Veja só, Ele com toda a sua grandeza, com toda a sua majestade, Ele confiou em você. Porque Ele enxergou algo dentro de você. Há algo em comum em você com Deus e tem que haver. E isso tem que crescer dia após dia. E Deus, Ele quer nos usar sim para essa grande obra e quer realizar através das nossas vidas. E quando Pedro entendeu isso, então a coisa passou a acontecer. Diz aqui em Atos, mesmo Atos 4:9, diz assim, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, com os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqueles homens que passaram a apontar o dedo para Pedro, tu é um deles.
E Pedro disse: não, eu não sou. Pedro jurou: não, eu não sou. Quando Pedro entendeu, Pedro passou a falar: não, sim. E tudo é através dele, ele ressuscitou, ele está vivo. E eu faço parte da obra dele, e a obra dele vai continuar. E não importa o que vocês falam, não importa o que vocês venham me dizer, a obra dele vai continuar. Pedro aceitou. E quando nós aceitamos, Deus passa a fazer. Eu não estou dizendo que vai ser tudo mil maravilhas, não vai. É como foi citado domingo, né? O Evangelho é a porta estreita. Mas que há uma grande recompensa no nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então, como foi mencionado, não abandone o chamado propósito. Não, há um grande propósito que Deus quer realizar através da sua vida. Coloca isso no seu coração, há um grande propósito, há uma grande obra, né? Mas é como Jesus diz, né? A seara, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós fazemos parte desse pouco, mas que através de nós vai crescer. Se hoje tem 30, tem 40, tem 50, amanhã pode ter 70, 80, 90, 100, 150, 200. Mas se nós abraçarmos esse propósito, e Deus, Ele quer contar comigo, Deus, Ele quer contar com você para isso. Amém? Deus, Ele quer que através da sua vida venha ter 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil almas ganhas para Ele. Você recebe isso? Deus, Ele quer. Deus, Ele quer que através da sua vida venha ser ganha 50, 100 mil pessoas. E isso, na verdade, é algo que nós citamos, mas o que Deus tem, o que Deus quer é infinitamente mais, é maior. Mas cabe a mim, eu me posicionar ou buscar por isso. Cabe a mim eu abraçar esse propósito. Não vai ser fácil, mas eu tenho que focar no meu propósito. Vai ser difícil, mas eu tenho que focar no meu propósito. Eu tenho que focar em Jesus Cristo. É como o nosso pastor Elton citou, né? Se fosse olhar para o que era antes aqui, se ele fosse focar naquilo, a gente não veríamos isso aqui hoje. Mas lá, ele abraçou, ele aceitou junto com outros irmãos nossos que estão aqui. E hoje, ó, graças a Deus, como é que está? Está crescendo, está multiplicando. Mas Deus quer multiplicar mais, Deus quer fazer mais. Se todos nós se unirmos em um só propósito, é unânimes. Nós vamos ver a grande obra que Deus vai realizar neste lugar em Luiz Alves. Que nós vamos ver Deus realizar aqui em Santa Catarina, em Navegantes, e em todos esses bairros que estão aqui. Deus tem uma obra grande para fazer, Deus quer contar conosco no nome de Jesus. Amém. Fica de pé no seu lugar no nome de Jesus. Isso, fica de pé no seu lugar no nome de Jesus. Vamos orar, fazer uma oração, vamos terminar a nossa reunião. Mas leva consigo isso. Há uma grande obra a ser feita e Cristo, Ele confiou isso em nós. Deus, Cristo confiou isso em você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça, Pai. Porque o Senhor nos fez lembrar. Às vezes o Senhor já nos mostrou isso. Às vezes o Senhor já se revelou isso para nós, Pai. Mas às vezes nós esquecemos. E hoje o Senhor quer lembrar. Hoje o Senhor trouxe isso novamente ao meu coração. Hoje o Senhor trouxe isso novamente ao nosso coração. E uma coisa que nós temos que crer, meu Pai, é que tudo é através do Senhor. É o Senhor quem faz. Temos apenas que nos posicionarmos, buscarmos, Senhor, passar a ter e ser em comum contigo, Deus.
e a tua grande obra será feita, e eu determino que no nome do Senhor Jesus, eu declaro nessa noite, Pai, assim como o Robinson disse que seria um grande discipulador, aqui tem muitos grandes discipuladores do Senhor Jesus. Aqui há grandes pescadores de almas do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu declaro no nome de Jesus que almas serão ganhas, almas serão, meu Pai, chegadas para serem levadas a Ti. Que o Senhor nos ajude, que a incredulidade, o medo, a avareza, ela não venha estar no nosso coração, não, mas seja lançada por terra no nome de Jesus, que haja autoridade, Pai, no nome de Jesus Cristo, que haja, meu Pai, interpridez do Teu Espírito Santo, que haja no nome do Senhor Jesus, a autoridade do Teu Espírito, o discernimento, Pai, e que sobre este lugar, Jesus, sobre esta cidade, sobre esse estado, sobre esse mundo, sobre esse Brasil, meu Pai, que o Senhor possa nos levar para a Tua grande obra, que a Tua grande obra venha a ser realizada, no nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que irá assistir, meu Pai, às vezes ela não está aqui, mas ela irá assistir, ela também faz parte dessa grande obra, que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha, meu Pai, nos usar. Assim como nós vemos que o Senhor usou a Pedro, a tantos outros discípulos, o Senhor usou os outros apóstolos, a Paulo, que o Senhor venha nos dar essa graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Então toma isso no seu coração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada, um GC abençoado, e que no nosso GC venha chegar essas almas. Eu creio que essas almas, elas chegarão. E nós vamos se posicionar, vamos fazer como Pedro, se posicionar. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Ele só quer isso de nós, apacenta. Às vezes nós ficamos perguntando, mas Senhor, qual? Ele vai fazer. Se nós se posicionar, Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E uma ótima semana para todos.